Ô gente, agora sim, essa daqui é a primeira das 4 últimas aulas de parafuso de movimentação. Então a gente vai começar finalmente a explorar os critérios de dimensionamento. Nessa videoaula de agora, a gente vai estudar o primeiro dos critérios de falha. Esse é o critério que trata do esmagamento dos filetes em decorrência da força axial trocada entre o parafuso e a porca. Gente, o critério de esmagamento nos filetes é uma decorrência do contato dos filetes do parafuso e da porca. Daí essa força axial atuando entre os filetes causa uma pressão superficial atuante entre os filetes que estão em contato. E aí, dependendo da intensidade dessa pressão atuante, os filetes podem estar suscetíveis a uma falha por esmagamento. Dessa forma, a gente lança a mão do mantra da disciplina de elementos de máquinas que determina que, para não acontecer uma falha, a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Como nesse caso a gente está falando sobre pressão, então o mantra da disciplina é particularizado para pressão atuante tem que ser menor ou igual à pressão admissível. Então vamos lá, eu te pergunto o seguinte, como é que a gente calcula a pressão atuante nos filetes de rosca que estão em contato? Uai, é muito fácil responder essa pergunta. O cálculo da pressão atuante nos filetes de rosca em contato é feito através da divisão entre a força axial F pela área da seção dos filetes que sofre e resiste à ação dessa força. Então essa expressão que vocês estão apreciando aí contém no numerador a força axial e no denominador a área da seção resistiva dos filetes. Por sua vez, a pressão admissível, que está apresentada por essa variável à direita da inequação, deveria ser calculada como uma pressão limite de falha por esmagamento dividida pelo coeficiente de segurança do esmagamento. Agora, no caso do critério de falha por esmagamento dos filetes de parafuso de movimentação, a pressão admissível ela é tabelada. Então, essa pressão é obtida experimentalmente e tem o seu coeficiente de segurança embutido nela. E daí, como era de se esperar, a pressão de esmagamento admissível depende dos materiais envolvidos no contato. Então foram feitos testes considerando parafuso de aço e variando-se o material da porca. Então, durante a execução desses testes, determinou-se a pressão limite de resistência ao esmagamento. Vamos supor um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o teste tenha sido feito entre um parafuso de aço e uma porca de ferro fundido. Então vamos supor que a pressão limite de resistência ao esmagamento tenha sido determinada como sendo 11 megapascal. Daí, imaginando que ao determinar essa tabela foi considerado um coeficiente de segurança ao esmagamento de 2. Portanto, a gente consegue determinar que a pressão admissível que vai para essa tabela é de 5,5 megapascal. Deu para entender, turma? Foi estipulado um coeficiente de segurança mínimo para todos os materiais dessa tabela e daí ela foi determinada dessa maneira. Então, gente, esse é o único critério de falha que não tem um coeficiente de segurança explícito, uma vez que o coeficiente de segurança em si está embutido nesse termo da direita da inequação. E, por sua vez, esse termo da direita da inequação está tabelado. Fiquem cientes que todos os outros critérios têm seus respectivos coeficientes de segurança explícitos. Outra coisa, observem, por favor, que nos nossos exercícios, os parafusos serão sempre de aço. Então, só para ficar mais simplificada essa tabela, eu vou remover essa coluna da esquerda e deixar a tabela mais compacta. Bom demais! Essa daí é a mesma tabela, só que com a remoção da coluna da esquerda que especificava o material do parafuso, que, como eu disse, vai ser sempre de aço nos nossos exercícios do curso de Elementos de Máquinas 1. Daí cabe um aviso, né? Porque essa é a tabela que consta no nosso formulário. Olha só, eu sei que eu já expliquei isso anteriormente, mas agora é o momento adequado para que a gente relembre a questão das verificações obrigatórias nas porcas. Durante o progresso do nosso curso de parafuso de movimentação, eu defini com vocês uma dimensão muito importante da porca, que era a largura M. E daí, ao longo das aulas passadas, eu disse para vocês que a gente precisaria verificar se a largura da porca está dentro dos parâmetros de projeto. Ou seja, apesar do nosso critério de projeto visar a análise estrutural do parafuso de movimentação, vocês devem verificar sempre, independentemente do fato do exercício requerer ou não essa verificação, se a largura da porca está entre a largura mínima e a máxima especificadas. Daí, turma, a largura mínima especifica que a gente tenha pelo menos 6 filetes em contato do parafuso com a porca. Isso já foi exaustivamente detalhado nas aulas passadas, né? E também está resumido nessa figura inicial do slide. Turma, experimentalmente, prova-se que são necessários pelo menos 6 filetes do parafuso em contato com a porca para suportar a força axial trocada entre eles. E daí, caso a gente tenha menos de 6 filetes em contato entre parafuso e porca, a gente está diante de uma porca cuja resistência ao esmagamento é insuficiente. Joia!
Agora, de acordo com a geometria fundamental de parafusos de movimentação, a largura M da porca pode ser calculada pelo produto entre o número de filetes em contato no parafuso de porca, definido pela variável x, e o passo definido pela variável p. Então essa equação vai ser muito importante para que a gente possa utilizar durante a verificação do número mínimo de filetes em contato entre o parafuso e a porca, tá legal? Agora, por outro lado, existe o risco de a gente adotar uma largura de porca excessiva, o que poderia causar a flexão da porca e o consequente travamento do sistema. Daí, para evitar que isso aconteça, a gente usa uma regra prática para limitar a largura máxima da porca. E essa regra diz o seguinte: a gente deveria impor que a largura da porca M seja menor ou igual a 2,5 vezes o diâmetro nominal do parafuso. E daí, gente, quando eu mostrei esse conceito para vocês, eu fiz um exemplo prático porque a gente estudou quais seriam as dimensões limite para a largura da porca de um parafuso TR 40x7. Obviamente, na ocasião, eu demonstrei para vocês que a aplicação dessas verificações obrigatórias na porca delimitariam a largura M da porca. Então, para esse parafuso TR 40x7, o desejável seria que a largura da porca M assumisse qualquer valor que esteja dentro do intervalo de 42 mm e 100 mm. E aí eu aproveito e novamente reforço o aviso de que, caso algum exercício da lista ou de prova vocês detectem que a porca esteja fora da largura recomendada, deixe registrado no exercício e propõe algumas mudanças. Vocês vão ver que eu fiz de propósito e coloquei pelo menos um exercício da nossa lista no qual a porca não está dentro das especificações. Eu fiz isso para que vocês se acostumem que nem sempre vai estar tudo perfeito e também vocês têm que estar preparadas e preparados para identificar essas eventuais falhas de projeto. Tá legal, Tomar? Então, agora que eu já apresentei o critério, eu, como de costume, listo as variáveis empregadas nas formulações e as suas respectivas unidades. Só que antes de eu encerrar a aula, eu quero apresentar uma outra maneira de vocês aplicarem essa fórmula do critério do esmagamento para filetes e parafusos de rosca trapezoidal. Por enquanto, essa fórmula que está mostrada aí no slide, ela é genérica. Só que eu posso particularizar essa fórmula para parafusos que têm um perfil de rosca trapezoidal métrico, que, diga-se de passagem, é o caso de todos os nossos exercícios. Olha só, a gente sabe que em parafusos de rosca trapezoidal, o H1 vale metade do passo. Deu para perceber aqui, que no lugar do H1, eu substituí por metade do passo. Só que esse fator multiplicativo meio no denominador pode ser perfeitamente transferido para o numerador como um fator multiplicativo 2. Daí, aqui embaixo, a gente tem a multiplicação de x e de p, o que poderia ser agrupado perfeitamente em uma única variável igual a m. Então, turma, isso faz com que a fórmula do critério de falha de esmagamento de parafusos de movimentação possa ser escrita particularizada para perfis de rosca trapezoidal métrica como sendo 2 vezes a força axial dividida por π vezes a largura da porca vezes o diâmetro primitivo. Então, vocês têm total liberdade de utilizar nos exercícios tanto a fórmula da esquerda quanto a fórmula da direita. Bom demais, turma! Então eu apresentei para vocês o primeiro dos 4 critérios de dimensionamento de parafuso de movimentação. Na próxima videoaula, eu vou te apresentar o segundo critério, que também visa evitar a falha dos filetes, só que é um modo de falha diferente do esmagamento. Então, na aula de logo mais, eu abordo com vocês o modo de falha do cisalhamento dos filetes. Até mais ver!